para a gente se libertar daquilo que nos aprisiona, nós precisamos ser corajosos também. Nós precisamos enfrentar. Tem uma história bem curta que eu vou contar para ilustrar isso. Havia um homem que ele tinha muito medo da sua sombra. E ele corria dessa sombra. E quanto mais ele corria, mais a sombra ia ficando grande. Quanto mais ele evitava aquilo que ele tanto temia, mais aquele medo ia se tornando maior. Até que em um momento ele pensou, mas não está adiantando correr disso. Quanto mais eu corro, mais ele se aproxima e maior fica. É melhor fazer as pazes com esse medo, com a minha sombra. Ele voltou, olhou para a sua sombra. Com gentileza, ele agradeceu aquela sombra pelo aprendizado que ela trouxe para ele. E então ele abraçou a sua sombra. E ela simplesmente desapareceu. É disso que se trata esse processo. Enfrentar o nosso medo, entender a sua raiz, separá-lo como irracional ou racional, entender a vantagem, o que ele veio te ensinar. E uma vez entendido tudo isso, agir. Então, o que você pode fazer amanhã com relação a esse medo? O que você pode fazer em uma semana em relação a esse medo? O que você pode fazer em um mês em relação a esse medo? Porque não adianta apenas se curar dele. A gente precisa deixá-lo ir embora. E para deixá-lo ir embora, a gente tem que resolver aquilo que não foi resolvido. Atar os nós que não foram atados. Amarrar as pontas soltas. Agir. E uma vez entendendo a origem desse medo, entendendo se ele é irracional, qual é o aprendizado que você tirou desse medo? Uma vez entendendo a vantagem, o aprendizado que você obteve desse medo, você pode liberá-lo. Liberar ele do seu sistema. A lei da mente e da ação. Trabalhar aquilo que nos impede. Então, se, por exemplo, você tem medo de falar em público e esse foi um dos medos que você resolveu trabalhar hoje, então, encontre uma oportunidade para falar em público e vencer o seu medo. Você vai ficar nervoso, sim. Você vai ficar um pouco inseguro, ansioso, sim. Mas quando você estiver lá na frente e fizer, e quando você terminar, você vai perceber, eu sou capaz, eu posso. E você vai continuar fazendo mais disso. Até você se livrar completamente daquilo que você tanto teme. Se você tem medo de água e quer voltar a surfar, então você vai pegar a prancha e vai até um certo ponto na água. Depois, no outro dia, você vai mais longe. Então, você vai mais longe até você ficar confortável com esse medo. E ele parar de fazer sentido.